Os maias, lembrados por suas grandes obras arquitetônicas e previsões astronômicas, foram um importante povo mesoamericano da Península de Yucatán, em territórios da atual Guatemala, Honduras e México. A história da civilização maia pode ser dividida em três períodos: o pré-clássico, com o começo da habitação da península e o início da agricultura; o período clássico, apogeu da civilização, marcada pela consolidação das principais cidades-estados e grande desenvolvimento científico, contabilizando 13 milhões de habitantes; e, por fim, o pós-clássico, com o declínio relacionados às secas prolongadas, falta de alimentos, guerras por recursos, gerando uma grande imigração ao norte, o qual caiu sob o domínio espanhol. De acordo com uma pesquisa desenvolvida por minha equipe arqueológica, o povo maia, que englobava diferentes culturas de maneira não centralizada, eram cidades-estados, independentes politicamente entre si, as quais estabeleciam reinos, alianças e redes comerciais, e guerreavam com outras cidades por recursos e influência regional. A base da economia era a agricultura, com o plantio de diferentes plantas, como a pimenta, abóbora, feijão e principalmente o milho, a base da alimentação maia. É importante ressaltar que as terras de plantio eram comunitárias, com pagamento de impostos e sistema de servidão coletiva. Além disso, o comércio, principalmente por meio de embarcações por causa da baixa disponibilidade de animais para transporte, era baseado na venda de produtos agrários, peixes, obsidianas, joias e algumas manufaturas, como vestimentas e papéis. A pirâmide social, de maneira generalizada, era, no topo, o rei, Halakt Unik, líder político e militar e religioso, considerado o intermediário entre os homens e os deuses, assim como na cultura egípcia, o qual estabeleceu uma teocracia hereditária. Abaixo estavam os sacerdotes e entidades religiosas, os quais acreditavam ser os ancestrais dos deuses. Abaixo destes, guerreiros, e depois os camponeses e artesãos, e comerciantes, que formavam a maioria da população. E na base, escravizados por crimes graves e prisioneiros de guerra. Dentre as principais cidades maias estavam Chichen Itza, Mapapán, Uxamal, que formavam um reino, anexando outras cidades menores sob seu domínio. Os registros geológicos indicam cidades maias formadas de até 3000 a.C. Hi guys, I'm here to talk about the A Maya sociedade civilization. maia era teocrática, o que significa que a religião comandava a maioria dos aspectos desse povo. O rei, Halat Yunik, para eles era uma entidade divina, o descendente dos deuses que intermediava todas as relações, as interações entre o mundo real e o religioso. Ao construir as pirâmides, manifestavam a sua religiosidade, pois elas simbolizavam uma espécie de portal entre os dois mundos. Um detalhe importante é que todos os rituais dos maias eram baseados em um calendário diferente, de 260 dias, diferente do padrão de 365. Embora tivesse esse sistema, ainda utilizavam o normal para a maioria das situações, como a agricultura. Um dos rituais mais importantes para ele era o sacrifício humano, com a remoção do coração, que era visto como uma suprema oferenda para os deuses. Primeiramente, eles selecionavam um cidadão de baixa influência social, como prisioneiros e escravos, e para ser oferecido, o pintavam como uma tintura azul. Em seguida, um oficial religioso chamado de Nacon realizava todo o procedimento médico, de inserções precisas e a retirada do órgão. Por fim, o Nacon entregava o coração para outro oficial, chamado Shinlan, que finalizava o ritual utilizando o sangue para ungir a imagem do dedo do deus venerado. São muito perigosos. Eu não posso me aproximar muito. Se a gente se aproximar mais, a gente vai ser morto. Olha isso. Dahil Mayan A technology tecnologia do povo maia era bem avançada para seu tempo, principalmente em seu auge, do período clássico. Seus principais destaques foram nas áreas de astronomia, matemática e arquitetura. A astronomia maia foi uma das mais desenvolvidas dos povos antigos. Eles usavam calendários complexos, conseguiam prever eclipses lunares e solares com muita precisão. Na parte da matemática, seu principal feito foi a criação do zero, que permitiu cálculos mais complexos. O povo maia possuía um sistema de escrita bem desenvolvido, utilizando glifos que representavam sons e ideias. Eles escreviam em códices, livros feitos com casca de ave e pedras. Suas principais ferramentas eram feitas de obsidiana, uma pedra vulcânica que era abundante na região por conta de seus vulcões, obviamente. Essa pedra era utilizada em ferramentas, armas, procedimentos médicos e rituais. in Maya Technai.